Ei, pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de empreendedorismo. Estou muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado até aqui. Espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo, se dedicando, porque é realmente aqui que vocês vão aprender a desenvolver o seu negócio, a vocês terem independência financeira, a vocês se tornarem também colaboradores ainda mais empreendedores. Então, espero que vocês se dediquem, né? Principalmente vocês que estão já em processo de finalização de curso, são prováveis formandos, chegar no mercado de trabalho agora prontos para empreender, inovar e pensar de forma criativa. E eu estou aqui para ajudar no que for preciso. Espero que vocês estejam aí dispostos a construir isso em conjunto aqui na nossa disciplina. Então, essa aula é bem rápida. Eu vou falar de uma maneira bem geral sobre o que é plano de negócio, a importância do plano de negócio, né? Então, vocês sabem que o planejamento, pensar as tarefas, né, pensar a execução de um novo negócio é extremamente importante, mas deve contar também com alguns requisitos aí metodológicos, né, e da área das ciências da administração, que é fundamental para ter um sucesso e para pensar também outras questões, né, outras ideias, outros insights que vocês podem ter à medida que vocês vão trabalhando nessa proposta de novo negócio. Então, o plano de negócio nada mais é que um instrumento, né, para traçar um retrato do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor. Então, dentro do plano de negócio, prevê a necessidade de você fazer uma análise de mercado, fazer um estudo do mercado, entender principalmente o que é o seu produto, né? Você vai conseguir caracterizar o seu produto, quanto custa para produzir o seu produto, quanto custa para disponibilizar o seu serviço e como que esse produto vai solucionar o problema do seu público-alvo, né? Então, o plano de negócio ele é uma metodologia mais tradicional, mais fechada para entender, fazer análise de mercado, entender seu produto, pensar seu público-alvo e entender as suas competências, né? Os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes para poder futuramente implementar isso. Não vou deixar de falar com vocês também que o mercado está muito dinâmico, né? Talvez dentro do modelo de negócio que vocês querem desenvolver um plano de negócio pode não ser a melhor estratégia. Mas isso a gente vai discutir depois, quando a gente estiver falando de métodos enxutos, de startups. Mas aqui eu gostaria de apresentar que vocês tenham essa aula de plano de negócio para pensar um negócio mais tradicional. Por exemplo, eu tenho uma propriedade de 5 hectares, meus pais moram lá, a gente não tem nenhuma atividade econômica lá, só tem para atividade de hobby, para passar o final de semana. Mas espera aí, eu estou fazendo um curso numa faculdade que é voltada para o agro, dá para eu investir nessa área? Posso pensar em um negócio, vou pensar em produção de hortaliças, pensar em produção, enfim, de mel. Você tem uma série de alternativas. Só que um dos grandes erros é você arriscar e dar um tiro no escuro. Falar assim, vou produzir mel. Gosto muito, é um mercado bacana, todo mundo gosta de mel é remédio, então bora lá, vamos produzir mel. Não dá para fazer isso sem pensar, sem refletir, sem fazer uma análise de mercado. Então, muitas vezes tem muito erro nesse sentido. Aí você não faz uma previsão de investimento necessário, você não faz uma análise de mercado, você não faz uma análise de qual é o seu ponto de equilíbrio, ou seja, quanto que você deve comercializar para não ter prejuízo. Você não faz uma análise da mão de obra técnica que você precisa, quais são as qualificações que você precisa ter, quais são as boas práticas de produção de mel, quais são os requisitos. Ou seja, você tem que estudar a fundo o mercado, e aí, nesse caso, cabe muito a lógica de plano de negócio. Então, a ideia é que, quando você tiver um negócio mais, digamos assim, tradicional, fechado e tudo mais, utilizar a metodologia de plano de negócio, porque isso vai ajudar muito. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês pesquisarem também mais, aprofundarem um pouco mais, né, nesse caso de pensar um empreendedorismo no campo. Então, tem um exemplo do programa Negócio Certo Rural, que é uma parceria do Sebrae com o Senar. Então, é pensado um modelo de desenvolvimento de plano de negócio realmente voltado para a realidade do produtor rural, né, principalmente dos pequenos e médios produtores. Então, tem uma série de questões, de dimensões que são pensadas dentro dessa lógica, né? E essa metodologia que foi desenvolvida justamente para auxiliar nesse sentido. Então, se vocês tiverem que atender ou estiverem, né, na figura de um produtor rural, vocês podem pesquisar mais e pensar em aplicar a estratégia de negócio certo rural, que envolve desde uma capacitação, o auxílio de profissionais para que realmente vocês consigam desenvolver
e implementar um novo negócio no meio rural. O plano de negócio, então, de forma bem resumida, né, o Sebrae que tem esse grande know-how em contribuir para pequenos negócios, né, para desenvolver os seus planos. Então, eu trouxe algumas referências aqui do Sebrae. Então, assim, organiza as ideias ao iniciar um novo empreendimento. Então, aquela coisa de você falar assim, não, eu quero porque eu quero ser produtor de cerveja artesanal aqui na minha região. Ah, tá, porque eu sou um bom degustador, enfim, eu gosto muito dessa área, meus amigos todos gostam de cerveja artesanal, quero ser um produtor de cerveja artesanal. Mas e aí? Qual foi o estudo que você fez? Qual foi a análise que você fez? É só porque você gosta, seus amigos gostam? Espera aí, porque pode ser arriscado. Então, vamos organizar isso, vamos sistematizar. Se não estiver seguro para fazer esse plano de negócio sozinho, tem que convidar pessoas que saibam como agir, buscar instituições que podem auxiliar nesse processo, o Sebrae, o Senar, estão realmente atentos a isso e você pode buscar essa ajuda. Então tem que ter muita responsabilidade nesse momento. Também pode orientar a expansão da empresa em uma determinada atividade, então uma empresa que está em operação também pode se utilizar na metodologia de plano de negócio. É o que vai dar o embasamento para você fazer todo o gerenciamento da implementação do negócio e o gerenciamento do desenvolvimento do negócio como um todo. A comunicação ela vai ficar alinhada entre sócios, funcionários, clientes, investidores, fornecedores e parceiros. Aqui uma coisa muito importante. Você tem que ter um alinhamento. Você fala assim, não, vou criar um negócio, eu e 2 amigos da faculdade, a gente sempre quis ser empreendedor, a gente quer ser empreendedor, a gente quer ter o nosso próprio negócio. Beleza. Vocês falam assim, a gente estudou 2 anos juntos, ou estudou 3, 4, 5 anos juntos. Aí você fala, a gente já tem tudo alinhado, a gente pensa muito igual. Aí quando você vai começar a colocar isso no papel, é que começa a aparecer as divergências de pensamento. Aí você escreve uma coisa, aí seu colega vai falar, não, mas não é bem isso. Aí o outro vai falar, não, não tem nada a ver, não é nada disso. Então você começa a validar a sua proposta. À medida que você coloca no papel, você começa a fazer esse processo de validação. Então o primeiro passo é isso. Os sócios eles têm que ter o mesmo pensamento, a mesma ideia. Tem que ter o mesmo foco, porque você não pode falar uma coisa depois para um possível parceiro, aí depois seu outro sócio fala outra coisa completamente diferente, você perde credibilidade no mercado. Então, colocar no papel viabiliza isso. Vocês todos irão falar a mesma língua e também conseguirão comunicar a sua ideia, a sua proposta, seus objetivos para outros parceiros e outros atores importantes. Então, essa aqui eu diria que é uma condição assim fundamental e o grande diferencial de ter um bom plano de negócio. E a partir dele você consegue captar recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias, né? Nesse sentido também que eu falei. Porque se você chegar lá para a instituição financeira e mostrar, eu tenho esse plano aqui. Se você coloca lá coisas muito genéricas, se você coloca lá um estudo feito em 1900 e tarará, e não tem uma coisa bem feita, bem alinhada, a instituição financeira vai falar assim, não, cara, você não tem condições ainda, você não está no patamar de buscar recurso financeiro aqui com a gente, porque está tudo desorganizado. Então, plano de negócio ajuda muito nesse sentido, auxilia muito no processo de entendimento do que pode ser feito. E aqui só um passo a passo, né, alguns pontos que devem constar no plano de negócio. Sumário executivo, que é um resumo, na verdade, de todo o plano de negócio. Então, você vai fazer análise de mercado, vai fazer plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, construção de cenários otimistas e pessimistas, vai fazer a análise SWOT, né, uma avaliação estratégica do mercado, analisando quais são as oportunidades, ameaças, as forças e as fraquezas. E também, dentro disso, tem que fazer uma avaliação do seu plano de negócio para ver quanto que você já pode colocar ele no mercado para validar e para conseguir recurso e para, de fato, começar a implementar esse plano. Então, isso é um geralzão. A gente vai discutir pontos específicos desses aqui nas próximas aulas, de modo que a gente possa entender ainda de forma mais detalhada todo esse universo aqui do desenvolvimento de um plano de negócio. Tá certo? Então era isso que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa aula e bons estudos e até a próxima aula. Um abraço!